esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, as mulheres também que participam do terço, eu quero, no dia de hoje, fazer essa reflexão da palavra de Deus, que ela é muito interessante. Jesus, ele faz a pergunta, quem ele é, os apóstolos respondem, tu és, e eles dizem, né? Não, os apóstolos estão respondendo, eles estão dizendo que as pessoas dizem que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias ou um dos profetas. Então, os apóstolos dão um feedback para Jesus, né, o que falam dele por aí. Mas Jesus quer saber, e vocês? Vós, quem dizem que eu sou? E aqui é interessante que entre aí os apóstolos, Pedro toma a palavra e ele diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui é interessante, gente boa, o que Jesus fala foi Deus que te revelou isso. Porque eu quero acentuar essa palavra, Deus que te revelou isso nesse diálogo entre Simão, que é o Pedro, e Jesus. Porque todas as coisas da fé, quem tem a iniciativa, primeiramente é Deus que tem a iniciativa de dar o seu amor a nós, o acreditar em Deus. O primeiro passo é Deus que dá em nós, e não nós que damos em direção a Deus. Então o primeiro passo da fé é Deus, e aqui Jesus quer ressaltar isso aqui, esta revelação que acontece contigo, Simão, quem revelou isso no teu coração foi Deus. Então as coisas de Deus, Deus também nos revela. Por isso que é importante nós termos presente que a Bíblia é uma fonte de inspiração e a tradição também é uma fonte de inspiração para a igreja. Isso é importante, porque muitas igrejas evangélicas, para eles não é importante a tradição, e para a igreja católica é importante sim a tradição, porque Deus também, através dos acontecimentos, Deus está nos revelando o seu querer. Então a tradição é uma fonte de inspiração para a igreja. E Jesus aqui, esse testemunho de fé de Simão, ele diz: Tu és Pedro. Agora o Simão vai se tornar Pedro, vai se tornar a base da nossa igreja. A gente diz o primeiro Papa. O primeiro Papa foi Pedro. E é interessante que Jesus dá o poder a Pedro para desatar e desatar. O que for atado na terra será atado no céu, o que desatares na terra será desatado no céu. Aqui Jesus está dando o poder para a igreja, está dando poder na pessoa de Pedro. E isso é importante nós ter presente, que a igreja ela não é abusadora de poder. Isso é importante, porque ela, para atar algo, ela tem que refletir muito na palavra, na tradição,
para chegar a um denominador comum. E a igreja busca escutar muito os seus filhos, a nós, não somente os padres, mas todos os batizados. A igreja busca escutar para poder determinar alguma coisa. A igreja não é ditadora. Talvez alguns dizem que a igreja é ditadora, por quê? Porque essa palavra lhe dói, essa palavra ela é uma agulha, e por isso que chamam de ditadora a igreja, porque não querem entender como a igreja chega a esse denominador comum. O tema, por exemplo, que eu posso comentar para vocês brevemente, são os dogmas. Os dogmas é isso, a igreja ouve durante o tempo, a tradição, o que o Espírito fala nas diferentes gerações, e vai confirmando um denominador comum. Essas gerações aí, a igreja vai chegar à elaboração de um dogma que tem os fundamentos também na palavra de Deus. E aqui outra frase que eu encontrei muito interessante neste texto é aquele tema do logos e do reuma, né? O logos é a palavra escrita, que sempre é aquela mesma, e o reuma é o espírito do momento, que a palavra provoca em você. E aqui uma frase que me chamou a atenção também, diz assim: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Interessante, o poder do inferno, o poder do demônio nunca poderá vencê-la, a igreja. Isso é importante não ser presente. Essa igreja ela é fundada por Jesus Cristo. Essa igreja ela é inspirada pelo Espírito Santo para permanecer no tempo como a luz de Deus aqui na terra. Essa luz é a igreja, que ela é inspirada em Jesus, né, no Espírito Santo, nos apóstolos, que vão dando essa continuidade, e um apóstolo ele vai assegurando essa continuidade da igreja durante todo o tempo, durante todos os séculos. E é do Papa que emana, né, essa igreja se centraliza na pessoa do Papa e ao mesmo tempo se descentraliza, né, nos distintos locais, nas distintas comunidades. Então essa é a perdurabilidade desta igreja. Na pessoa do Papa nós nos congregamos numa unidade. Então vamos pedir pela intercessão de nossa querida Mãe de Deus, que ela interceda o dom da unidade para cada um de nós, a unidade para viver nas nossas comunidades de base, onde nós estamos, para que ali seja realmente um momento de Pentecostes, seja um momento de espiritualidade, um momento de entusiasmo, um momento de querer partir do quinhalto e o mar profundo para falar de Jesus, para falar do reino de Deus, como ele encarregou aos apóstolos, encarregou de São Pedro, responsável primeiro, mas cada um de nós recebemos também, através do nosso batismo, onde somos sacerdotes, profetas e reis, recebemos também o munus de falar da palavra de Deus. Então vamos pedir pela intercessão de nossa querida Mãe de Deus, de que ela interceda os dons do Espírito Santo para cada um de nós, para viver essa fé e testemunhar esta fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos e de São José, que Deus abençoe a você no dia de hoje, a tua família, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.